Boa noite, meus caros. Hoje, meio perdido na semana, hoje quarta-feira, 31 de maio de 2023. Não é? Ontem foi aniversário do meu filho, então não posso ficar tão perdido assim. Ontem Tuquito fez 20 anos. Não é? Hoje eu ia fazer uma live e não vou fazer bem assim, tá? Então vamos esclarecer, tá bom? Hoje a nossa live, se a gente conseguir fazer dentro da estrutura que ela está programada, hoje a gente vai conversar sobre processos que trazem sagração para a sua vida, tá? Mas não vamos começar bem assim não. Então, vou dar o nosso costumeiro minutinho para você pegar uma água, para você se ajeitar, papel, caneta, para a gente poder conversar, tá bom? Vou começar a minha live hoje, uma live reativa, resposta para as pessoas que surtaram depois da outra live que eu fiz sobre sagração, tá bom? Sobre caminhos da sagração, então eu vou começar respondendo e se der a gente emenda nos processos que trazem sagração para a sua vida, tá bom? 1 minuto para vocês. Contadinho no relógio, tá? Ai, ai, ai. Respira. Pensa. Raciocina. Tá? De vez em quando a gente tem que responder, tá bom? E hoje o tipo de argumento das pessoas foi um pouco absurdo, então né? Eu devo confessar que eu ando num processo de paciência limitada, né, para as pessoas que têm argumentos radicais sobre as coisas e que precisam justificar os seus comportamentos com a sua visão pseudo-religiosa, eu chamo. Por que pseudo-religiosa, né? Porque se tudo que você vai fazer na tua vida você vai justificar porque você é dessa ou daquela designação religiosa, o negócio pega, porque a vida não funciona assim, a vida é prática, beleza? Então vamos lá, certo? Vamos lá. Primeiro, vamos estabelecer o que é uma definição de sagrado, né? Eu falei de sagrado e as pessoas se morderam, se doeram, porque sagrado eu só posso falar dentro do âmbito religioso. Isso é uma tremenda bobagem, certo? Abençoadamente, né? Além de eu estudar religiões na minha vida, eu fiz filosofia, fiz direito, fui estudando, né? Eu estudo da minha vida toda. Beleza. Então, que raios a gente entende por sagrado? Tá bom? Tá? Vamos entender isso contextualizando. Eu adoro contextualizar as coisas, tá bom? Então, eu tive uma determinada educação, eu tenho uma determinada cultura e as outras pessoas foram educadas de formas diferentes, tem outro padrão de cultura, tá? E todos nós somos visitados por aquilo que a gente chama de sagrado, tá? Sagrado, diferente do que separado de uma visão religiosa, tá? Sagrado nada mais é do que aquilo que você desconhece, que você não consegue compreender de forma completa, tá? E que vai possibilitar que a sua vida se manifeste como uma realidade. Ou seja, que você entenda aquilo que é real segundo a sua visão de mundo, tá bom? Isso é sagrado, tá? Se você for partir para a parte um tanto quanto mais filosófica, você vai entender que o sagrado é aquilo que vai dar a beleza das coisas, o sentido das coisas. No período do iluminismo, o sagrado era aquilo que dava a iluminação do pensamento, né? Ou seja, a condição que você tinha de observar o mundo e tirar suas próprias conclusões sem ter que justificar isso dentro de uma estrutura
religiosa, tá? Você criar sagração é você explicar, né? Você conseguir detalhar as coisas, ou seja, você tirar da obscuridade, você levar ao conhecimento. Tudo que eu levo ao conhecimento, eu tiro da obscuridade. Tá bom? Certo? E aí o que acontece? Eu posso considerar como sagrado tempo, né? Um sentido de alguma coisa, a experiência do ser. Eu posso considerar uma linguagem como sagrada. Eu posso considerar uma manifestação artística como sagrada. É assim que funciona. Tá bom? Tá? Então o sagrado assume inúmeras facetas, tá? Dependendo de como você compreende a coisa. Certo? Tá? É que dentro da estrutura religiosa a gente tem as consagrações, né? Que seriam nada mais do que você fazer aquilo que a religião faz. Religião é um termo que vem do termo latino religare, tá? Religare é refazer o vínculo, né? Refazer a ligação, tá? Então, se eu levo uma vida onde eu não tenho contato com o divino, onde eu sou incrédulo e de repente eu me converto ou eu sou apresentado à divindade, tá? Eu vou fazer a religação. E para fazer religação, a gente faz consagração, tá? Depende da tua linha religiosa, certo? O judeu, né? O cristão, o católico, né? Ele faz o batismo, tá? Que seria você aceitar a sua união com Deus, aceitar o caminho que Deus vai te propor na vida, tá? E aí as pessoas se doem achando que, né, que tudo é só aspecto religioso. Para, tá? Para, beleza? Né? Filosoficamente, a gente considera que tudo, absolutamente tudo, aonde você coloca o teu amor, o teu valor moral, o teu valor ético, o teu respeito, né? Que você considera inviolável, é sagrado. Tá? Ou seja, né? Nós somos, ou deveríamos ser, seres dotados de licença poética ou, né, de raciocínio suficiente, que a gente chama de livre-arbítrio, para escolher a tua forma de compreensão sobre as coisas, tá? Quando eu falo aqui no canal para vocês, nos meus outros canais, né, não existem conceitos fechados, tá bom? Na live de sagração eu falei para vocês sobre Deus, um aspecto de intangibilidade, tá? Eu tenho gente que conversa comigo e diz, nossa, falei com Deus hoje de manhã, ele estava lá em presença para mim, eu toquei Deus. Sensacional se você entende assim, tá? Seu direito de entender assim, tá? Mas Deus, ou a divindade por essência, tá? Ela é intocável, ela é intangível, ela está fora da nossa padronização de espaço-tempo, tá? Deus não... Por isso que dentro da esfera religiosa a gente diz que tem o seu tempo e tem o tempo de Deus, tá? O nosso tempo, né? O nosso tempo de desespero, o nosso tempo de procura, o nosso tempo de lamentação, diferente do tempo de Deus, tá? Então não leve as coisas virtualmente, né, ou obrigatoriamente ao pé da letra. Aliás, né, como diz o conhecimento cabalístico, né, que é a esfera mística, né, das escrituras hebraicas, tá? O cabalista diz para você exatamente o contrário, diz assim, opa, acredite em tudo. Não, tudo que eu disser para você, não acredite em absolutamente nada. Por quê? Porque se você não colocar em prática na sua vida, se você não experimentar, se você não ver,
se dá certo para você, se funciona para você ou não, se vai agregar conhecimento ou entendimento para você, não tem valor absolutamente nenhum. E assim funciona. Tá? Eu não posso lidar com aspectos sobre os quais eu não tenho nenhum domínio, tá? Certo? E dizer funciona, não funciona, é certo ou tá errado. Eu não tenho como fazer isso para você, tá? Por isso que essa é inicialmente uma live de resposta, porque eu escuto alguns absurdos assim, né? Não sei quem, não sei que, da maneira de falar, não é de Deus, é do demônio. Para. Tá? Para. Fecha a sua boquinha aí, fecha a tua cabeça, para de falar bobagem, tá bom? Então vamos entender assim, tá? Vamos supor, tá bom? Supor que eu assuma na minha vida, tá? Como caminho de vida, que eu sou seguidor da filosofia espírita, tá bom? Tá? Os fundamentos ou os preceitos, a lógica, né, filosófico-religiosa do espiritismo são válidas para o conceito do espiritismo. Legal? Tá? Se eu sou católico, apostólico, romano, tá? A minha noção de divino, a minha noção de trevas, de demônio, só servem para a minha estrutura religiosa, católico, apostólico, romana. Tá? Se eu sou judeu, a minha visão de bem e mal servem dentro dos meus parâmetros. Se eu sou muçulmano, a minha visão de bem e mal servem dentro dos meus parâmetros. Tá? Então eu não posso pegar qualquer outra religião, que é o que acontece nos conflitos, né, de ordem religiosa, tá? E dizer que eu entendo que aquele ser, né, ou aquela entidade, né, que aceita dentro de uma religião africana, né, tem um nome tal, né, tem o nome de Ogum, tem o nome de qualquer que seja orixá, e eu digo que ele é um demônio, porque eu entendo assim. Isso é canalice braba, né? Isso é o absurdo da falta de respeito que você faz. Porque você não tem nenhum argumento, nenhum entendimento para você julgar e nominar algo que você não domina. Tá? Para isso você tem que estudar, para isso você tem que conhecer as raízes, você tem que entender a hierarquia dos orixás. Para você falar de uma religião celta, você tem que ir até lá e entender a mitologia. Você precisa entender, compreender a hierarquia do panteão de divindades que eles têm para você poder falar alguma coisa aonde você não pode, a fim de justificar a sua visão de mundo, você não pode ir lá e inserir o teu conceito e menosprezar, né, qualquer visão religiosa que seja. Certo? Você não tem esse... Primeiro, você não tem esse domínio. Segundo, você não tem esse entendimento. Terceiro, você não tem esse nível de conhecimento, porque se tivesse, não fazia. Então não adianta você falar, não, porque eu sou teólogo. Beleza, teólogo eu também sou. Tá? Eu sou teólogo e só aquilo que eu acredito está certo. Parou. Tá? Já mostra que você como teólogo, você é medíocre, que você literalmente colocou as coisas sobre a sua visão de mundo. Legal? Tá? Só de pessoas vivas, nós temos mais de 8 bilhões de pessoas que pensam todas de maneiras diferentes. Então, o seu argumento serve para você. O seu argumento serve para quem segue você. O seu argumento serve para quem vai experimentar aquilo que você está falando. Não serve para mais ninguém. Não serve para mais nada. Tá? Não serve como uma definição do que é certo e errado para quem quer que seja. Tá? Então, já expliquei isso para vocês, vou explicar de novo, certo? Por mais que eu tente
passar para os meus filhos, tá? Os valores que eu tenho, né? O conhecimento que eu tenho, a noção histórica que eu tenho, a noção religiosa que eu tenho, a noção ética que eu tenho, legal? Cada um deles, né, dos meus filhos vai ter uma visão de mundo baseada nas próprias experiências. Então, alguns argumentos que eu passei na vida vão ser aplicados na vida deles e eles vão entender que aquilo funciona para a vida deles. Outros argumentos que funcionam na minha vida não vão servir para a vida deles. E assim por diante. A gente tem que conseguir entender isso aí. Tá? Nós não somos de maneira alguma donos dos argumentos. Para quem quer que seja. Para gente que você ama, para gente que você diz que odeia, problema teu. Mas a gente precisa entender isso. Tá? Nós precisamos entender que as pessoas são individualidades. E como individualidades, tudo aquilo que eu concebo, tudo aquilo que eu estudo, tudo aquilo que eu ouço, tudo aquilo que eu leio, entra para mim como informação de uma maneira que serve para mim, peculiar para mim. Tá? E a partir daí eu vou traçar a minha rota, o meu caminho de sagração, sim ou não. Certo? Então, vamos aproveitar aí que nós estamos nesta faixa de discussão e vou perguntar para vocês se vocês entenderam esse tipo de conceito ou não. Tá? Se vocês entenderam o que eu falei ou não, porque se vocês não entenderam, a gente explica de uma outra maneira. Tá? Que a ideia é que as nossas lives passem a ser mais dinâmicas. Então, a gente precisa saber o que vocês compreendem ou o que vocês não compreendem. Tá bom? Porque nem sempre a forma de explicar é a melhor forma para vocês compreenderem. Vamos lá. Manifestem-se aí, crianças. Legal? Entendi, não entendi, funciona, não funciona, para eu poder continuar. Tá? Vamos lá. Vamos. Ah, vocês estão mudos. Permanecerão mudos. Então vamos lá. Continuemos. Legal? Então vamos pensar nisso dentro. Opa, entendendo, beleza. Vamos pensar nisso, aprofundar essa visão um pouquinho mais dentro da estrutura, por exemplo, né, do contexto bíblico, já que o pessoal disse que sagração é um negócio que só tem a ver com o contexto bíblico. Então vamos lá. Legal? Eu pego a figura de Abraão. Legal? E se eu for estudar os relatos sobre a vida de Abraão, certo? Se você concebe que a Bíblia é um livro correto, verdadeiro, tá? Você vai entender que Abraão vem lá do povo de Ur, tá bom? Aí eu digo para você, certo? Abraão vem lá do povo de Ur e Abraão, como todo mundo que vem de Ur, tá? Não concebe a ideia de um Deus único. Não. Então, eles são politeístas, tá? Como era o comum da época. Tá? O Egito era politeísta, Babilônia era politeísta. As descobertas sobre os reinos da África, os reinos do sul da África, eram todos politeístas, né? Até nos reinos onde os faraós eram mulheres, eram todos politeístas. Aí, o povo de Ur passando sede e necessidade, tá bom? Certo? Sendo odiado, né? Os livros de referência dizem que era um povo literalmente amaldiçoado, detestado por todo mundo. Legal? Abraão se separa do seu povo e diz que ele vai começar a procurar uma maneira de resolver o povo dele. Tá? Certo?
Ele sai procurando água, ele sai procurando comida, tá? E no meio dessa trajetória, certo? Ele vai conhecer um Deus único. Opa! Presta atenção no que eu estou te falando, tá? De repente, alguém que é extremamente mal visto, alguém que é de um povo mal falado, vai encontrar o seu caminho de conversão, ou o seu caminho de identidade dentro de uma estrutura de divindade. Nesse momento da minha vida, eu estou dentro de um contexto onde uma grande parte da população que a gente convive, certo? Vem dos povos guaranis, que tem uma mitologia e uma teologia considerada pela gente como politeísta e pagã. Mas é um povo que tinha a sua estrutura cultural, e depois que o branco literalmente veio aqui e colonizou, certo? Quis forçar literalmente a absorção de uma cultura baseada num Deus cristão, católico, certo? Por quê? Porque você continua vendo a evolução desses povos, dos tupis, dos guaranis, e eles continuam mantendo uma visão, embora muitos deles sejam católicos, tá? Ou sejam cristãos, eles são católicos, mas eles entendem as raízes dos povos deles. Eles entendem a divindade em Tupã, de repente. Eles continuam guardando ritos, costumes, hábitos e um preceito de fé que ele é ancestral. E a gente resolveu determinar que isso é ruim baseado em quê? Nós que isso tem a ver com sagração. Tem tudo a ver. Por quê? Porque se você, dentro dessa tua cabecinha aí, tá levando a tua vida, mas você é regido pelos conceitos e preconceitos dos teus ancestrais, certo? Que vão dizer para você que não confia em determinada pessoa porque ela é da Espanha, ela é mala raça, ela é de Portugal, de uma determinada região, ela vem, ela é do Haiti, ela é ruim. Para, tá? Porque aí você está vivendo pelo julgamento de algo que você não foi até lá e você não entende, e você não concebeu, você não aprendeu. Como é que você vai julgar? E caso vocês não tenham entendido, esse é um dos primeiros caminhos para você botar sagração na tua vida. De uma forma definitiva, legal? Pega absolutamente todos os preconceitos que você tem e joga no lixo, cara. Pega todas essas limitações que você tem a respeito de quem é bom, de quem é ruim, do povo que é bom, do povo que é confiável, do povo que não é. Legal? Joga no lixo. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque pode ser que você tenha um pai, uma mãe, um avô, uma avó que não são bons também. E aí? Ah, mas ele é bom só porque é teu avô? É bom só porque é teu pai? É bom só porque é tua mãe? E aí aquela pessoa que leva uma vida, decente, que cuida da família dela, que trabalha, que tem, mas eu não gosto da denominação dela, não gosto do culto que ela frequenta, e ela é ruim. Qual é a lógica disso? Qual é a lógica disso? Ah, mas é que eu tenho que honrar o meu pai e a minha mãe. Isso é meio óbvio que você deveria honrar o teu pai e mãe. Já falei isso aqui algumas centenas de vezes, beleza? Mas eu tenho que honrar um pai e uma mãe que são honrados. Opa! Difícil ouvir isso, né? Complicado se a tua mãe tá aí no canto da sala e ela ouvir isso, que ela vai ficar revoltada. Problema dela se ela ficar revoltada. Porque é uma verdade. Eu tenho que honrar quem é honrado.
Porque se eu quero na minha vida princípio de justiça, se eu quero na minha vida princípio de idoneidade, se eu quero reconhecimento do que é certo e do que é errado, vale em qualquer direção. Opa, acorda porque eu tô te falando aí, acorda para isso aí, legal? Tá? Não é porque é mais velho que você que é idôneo. Não é porque nasceu antes de você e teoricamente te educou que é idôneo. Não é. Necessariamente não. Tá? Certo? Não é porque é padre, porque é pastor, né? Porque é sheik, porque é líder espírita que é correto. Legal? Tá? Tá aí o seu João de Deus tomando, né? Sendo denunciado, né? Por abuso sexual. Legal? E aí quem foi lá? Não, ele me curou, beleza? Ele só fez coisa boa. Se você acha que ele só fez coisa boa e abuso sexual está no meio, acho que você tem uma certa corrupção de ideias e ideais, porque, né? Literalmente você, porque ele fez uma coisa boa, dá licença dele fazer coisas erradas, dá licença dele abusar e usurpar do respeito teórico que as pessoas têm dele. Pensa nisso aí, começa a entender o que te dá o direito de julgar aquilo que você não conhece. Como é que você quer andar num caminho de sagração se você pré-julga? Era para ser uma live suave, não vai ser. Sinto muito, não vai ser. Justamente porque as pessoas têm esses conceitos. Legal? Joia? Então, você fez uma coisa boa, te dá o direito de fazer uma coisa ruim. Ah, mas olha, isso aqui que ele fez pra mim é sensacional. Acorda! Acorda que a gente está falando, uma coisa é você falar de entendimento, de perdão, de respeito, de você resolver os conflitos que você tem. A outra coisa é você fingir que não existe. A outra coisa é você desculpar aquilo que continua acontecendo. Outra coisa é você desculpar o desrespeito, você desculpar a tirania, você desculpar, né, o preconceito. Não sei o que você vai fazer. Já pensou nisso? Quanto tem de sagrado nisso? Legal? Aí sabe o que as pessoas olham para mim, elas falam quando eu falo isso aqui? Elas olham para mim e dizem assim para mim: opa, você tem um erro de visão. Legal? Porque olha só, né? Deus foi lá e pegou lá Davi e pegou outras pessoas dentro do contexto bíblico que foram pessoas que erraram e ele deu outra oportunidade. Verdade. Verdade. Mas o que o texto quer dizer com isso aí? Legal? Ele quer dizer que você, a hora que você reconhece o erro, tá bom? Então aquelas pessoas que foram lá, reconheceram o erro, elas entendem que elas fizeram errado, tá? E que a partir dessa compreensão de que eu estou assumindo que eu fiz errado, tá bom? Eu ganho uma oportunidade para fazer de outra forma. Eu não ganho uma oportunidade para refazer o erro. Opa! Opa! Legal? Tá? Começa a prestar atenção, por quê? Porque essa pessoa que está falando mal de todo mundo, legal? Aí você diz assim, opa, não fala, porque esse aqui é meu amigo, beleza? Ela fala, desse aqui eu não vou falar mais. Mas o outro, tá? Por quê? Porque a necessidade dela é apontar coisa ruim. A necessidade dela é julgar. Legal? Se você vai viver desse julgamento, você não vai ter caminho de sagração nunca. Nem nessa vida, nem na próxima. Ah, não acredito na próxima vida. Beleza. Então você acredita em perdão eterno para tudo que você fez de errado? É isso mesmo?
Que essa para mim é uma das desculpas ou uma das concepções mais medíocres, mais distorcidas que eu já vi na vida. Então você fez absolutamente tudo de errado, aí na hora que você está com desespero, que você vai morrer, você fala, eu me arrependo. E aí você quer uma cadeirinha lá sentada à direita de Deus, legal? Dizendo que você vai ser abençoado pela vida eterna. Tá bom? Isso é o pensamento do canalha, cara. Isso não tem nada a ver com o sagrado. O sagrado é você, né? Sagrado muitas vezes é você parar, sentar e entender que eu fiz errado. Legal? Eu fiz errado. Fiz errado porque eu estava com raiva, fiz errado porque eu estava frustrado, fiz errado porque eu me descontrolei, fiz errado porque todo mundo à minha volta faz. Isso aí faz parte do seu entendimento. Beleza, assumiu que você fez errado. Mas isso não é um passaporte para você continuar fazendo errado. Esse é um passaporte para você trazer para a luz da tua consciência, olhar e dizer assim, opa, eu sei que eu fiz errado, mas não vou fazer mais. Né? Vou pedir perdão, né? Vou acertar, né, a minha energia com aquilo que eu fiz de errado e a partir de agora vou entrar num caminho de sagração, não vou mais fazer errado. Porque eu tenho entendimento de que está errado. E aí, conversando com uma das pessoas essa semana, ela disse assim para mim, mas como é que eu vou entender que eu fiz errado? Eu acho que não estava errado. Legal. Aí a pessoa fez todo o argumento, explicou o jeito que ela fez, olhou para mim e falou, não está certo? Falei, não está. Mas por que não está certo? Aí eu perguntei assim, ótimo, vamos supor, né, que você é a pessoa para quem alguém fez exatamente o que você descreveu. Você ia gostar? Não, mas é que eu não sou essa pessoa. Opa, não foi essa a pergunta que eu te fiz. A pergunta que eu te fiz foi, né? Você falou para a pessoa o que você acha, né? Você foi lá, deturpou a fé dela, xingou de pagão, disse que é vagabundo, disse que a família dela não presta, que não é confiável. Legal, você foi lá e falou o que você quis. Legal? E a pessoa mandou você também para onde ela quis. Tá? E aí, porque ela te mandou, porque ela respondeu, aí você disse que tá vendo? Essa pessoa ela não tem fé, ela não anda certo. Aí eu tô te perguntando, se eu saísse hoje da minha casa, batesse lá na tua porta e falasse tudo isso pra você, legal, você ia concordar comigo? Não. Falei, então você fez errado. Mas por que eu fiz errado? Aí eu digo aquele primeiro preceito, né? Que eu aprendi lá quando eu entrei no pré-primário, até antes com a minha mãe, com a minha avó. Legal? Aquele famoso preceito que diz assim, né? Faça para os outros aquilo que você gostaria que fizessem para você. Olha que legal. Tá? Esse é um balizador de vida que leva você bonitinho para um caminho de sagração. Sem margem de erro nenhuma. Você começa a se colocar no lugar das outras pessoas. Estou pedindo para você ser um idiota? Não. Estou pedindo para você ser cego? Não. Estou pedindo para você não prestar atenção no que as pessoas fazem de errado? Não. Estou pedindo justamente para você começar a escolher. Por quê? Porque se eu entendo que a outra pessoa faz errado, legal, eu não posso chegar lá na frente e fazer igual. Porque eu considero errado. E é para isso que você olha assim, isso me serve, isso não me serve. Que é o teu direito de escolha. Isso funciona para mim, isso não funciona para mim. Que foi o que eu falei no começo da live para você, que é a visão cabalista das coisas. Você pega lá, lê o livro, paraná, pega a Bíblia, pega o Alcorão, pega os livros, a codificação espírita, pega a codificação mórmon, o que você quiser pegar. Pega os livros doutrinários das religiões africanas, pega lá, vai ler. Vai ler e ao invés de você pegar e julgar com aquilo que você concebe ou com aquilo que você entende que é certo ou errado, não faça isso, certo? Se você entender que aquilo é bom, coloca em uso na tua vida. E aí você vai testar se aquilo é bom ou se não é.
Aí você vai testar se aquilo é verdade ou se não é. Você não pode dizer que é verdade, que é mentira, que funciona, se não funciona, se você não botou na tua vida. Aí é o teu julgamento, o teu olhar de fora, aqui olhando o teu holofote, direcionando para os aspectos que você quer defender de cada coisa. Certo? Boa noite, Vilminha. Tudo certo. Chega aí, vamos à nossa conversa. Tá tudo certo. Tá? É isso que você tem que fazer. Por isso que o princípio cabalístico diz exatamente isso para você. Ouve tudo que eu tô te falando e não acredita em nada. Tá? Por quê? Você não é obrigado a acreditar. Legal? Mas para você poder questionar se é bom ou se não é, você tem que aplicar dentro da tua vida. Aí você vai lá, experimenta, diz, opa, funciona. Funciona, opa, tá certo. Tá certo para quem? Para mim que experimentei. Para mim que entendi. Pro meu caminho, se eu fui lá, experimentei, compreendi e botei em prática. Entendeu? É assim que funciona. Tem um monte de paciente, cliente meu, que vem aqui com uma dor, beleza? Eu trato a dor e dou um salmo para fazer. Eu dou 1, dou 2, dou 3. Aí a pessoa fala assim para mim, opa, mas eu vim só tratar da dor, para que você está me dando salmo? Aí normalmente eu digo para as pessoas assim, porque né, você é o cristão que está andando fora do caminho da cristandade aí. Então você precisa fazer salmo para você entender o que você faz de errado e resolver espiritualmente na tua vida. Esse é um dos motivos de você ter dor. Tá? Uma coisa é a tua dor física, outra é a tua dor que cria a tua dor física, que é a tua dor emocional, teu estado de revolta, teu estado de praguejamento, de ira contra absolutamente tudo que é diferente do teu. Tá? Se fosse só o 2777, Vilminha. Tá? Legal? Então, como eu disse para vocês, um dos caminhos de sagração, aprende sobre Salmo, né? Que é uma coisa que eu estou devendo aqui, eu e Ed estamos devendo, de voltar a botar a estrutura dos Salmos aí. Acho que a gente vai recolocar isso lá no Teoria das Órbitas lá, Ed. Né? Começar a publicar do primeiro, até a gente chegar no 150 lá, um por dia. Né? Por quê? Isso é uma maneira de você entender, certo? Que para uma literatura que foi criada lá na nossa ancestralidade, ela foi criada com uma finalidade. Ou com várias, né? Dito que cada um dos salmos tem inúmeras aplicações, é justamente para isso, para você resolver situações da sua vida prática, usando determinadas palavras que te levam ao entendimento daquilo que está acontecendo. Opa, ficou legal isso aí. Tá? É mais ou menos isso. Você aprender o argumento, você aprender a ler lá, você aprender a decodificar as situações pelas quais você está passando e entender o caminho da solução através da tua oração. Tá? Você começar a entender que nós recebemos de presente sinais, nós recebemos de presente das culturas ancestrais, nós recebemos caminhos. Tá? Para vocês terem uma ideia, um dos caminhos mais simples e mais sagrados, né, que a gente tem lá no Teoria das Órbitas, Ed, voltar a postar os salmos, que aí a gente complementa lá. Tá? Mas um dos caminhos mais simples e mais sagrados, por exemplo, que estão inseridos, né, como um caminho de sagração para você enxergar a realidade, né, em várias religiões do Oriente, é o caminho da tua meditação e respiração. Ou, ao contrário, a tua respiração que vai te permitir meditar sobre as coisas, para você entrar num estado de calma. Caminho de sagração. Você sentar lá, separar o tempo da tua vida para parar de pensar, esvaziar a tua cabeça, né? Tirar todos os teus pensamentos fora de contexto e literalmente você começar a aplicar na prática uma estrutura que vai te permitir respirar, acalmar e repensar. Deixa eu ver aqui, Vilmar. Por que os espíritas falam que o feto entra em contato com o corpo só no momento do nascimento? Completamente fora de contexto, tá? Desculpe se está fora de contexto. Completamente fora,
tá? Então vamos entender assim, né? Esse é um conceito que vem da estrutura religiosa até a estrutura de vida prática legal no mundo, tá? A partir do momento que você tem aquilo que a gente chama de concepção, tá? Que você tem aquela célula primitiva, união de um óvulo e um espermatozoide, que vai nidar, que vai aderir, né, no corpo do útero, certo? Você, dentro do entendimento espírita, está feita uma linha, né? Está estabelecido um cordão de energia que está ligando essa futura criança, né, aos pais, tá? Então, o que acontece? O feto só vai entrar em contato com a realidade externa após o nascimento, né? Só que durante a realidade interna, isso não é só espírita que acredita, tá? Várias correntes filosóficas entendem isso e até estudos científicos de memórias de crianças, muito estudo sobre hipnose, de lembrança de trauma, revivência de trauma, né? E solução de trauma, a gente detecta que muitas pessoas têm uma consciência intrauterina, ou seja, dentro da barriga da mãe, né? Você tem acesso a diversas experiências, a diversas lembranças, você começa o teu conhecimento, você começa a captar mensagens, tá? Você começa a captar sons, você começa a identificar, você começa a saber se você é acolhido ou não, e assim por diante, tá? Então, o que acontece? Os espíritas, né? Porque de espírita você tem várias linhas, tá? Algumas visões espíritas diz que alguns seres só vieram para ajuste de contas, tá? E como ajustes de contas, eles entendem que eles vão ser concebidos e abortados, concebidos e desligados, tá? E assim por diante. Simplesmente para fazer um teórico ajuste de contas, tá? Entre uma vida e outra, tá? Que não é só uma visão espírita, tá? Faz parte também, né? Em outras palavras ou em outro contexto, por exemplo, da visão judaica, entendeu? A visão judaica também entende que você vai passar, que você vai renascer em outras vidas, em outras experiências, em outros contextos, tá? Essas visões filosóficas, elas são extremamente questionadas dentro do âmbito filosófico, porque você sempre se depara com pessoas que estão contra ou a favor de aborto, aí vira discussão política, aí vira discussão criminal, tá? O que você precisa entender é assim, né? A vida, ela é concebida no momento que você gera uma célula resultante. Não tem. Depois disso, o que vai ser feito, o que não vai ser feito é violação da vida ou interrupção natural da vida por um aborto espontâneo. Fora isso, já tem vida ali, né? Já tem vida e já tem memória de ambas as partes, tá? Memória dessa futura vida física, se ela nascer viável ou não, e por parte da mãe que está fazendo esse elo de ligação, tá? Legal. Estávamos falando de salmos, mas só tem salmo? Não, tá? Por exemplo, você tem, dentro do Zen budismo, você tem citações e recitações que são muito próximas dos salmos que você tem dentro da Torá e dentro da Bíblia, tá? Então, toda a religião tem um grupo de preceitos que são ensinamentos que são colocados para você entender o que é certo, o que é errado, como é que você resolve determinados problemas, tá? Vilma, na união do espermatozoide com óvulo? Não, porque você pode ter milhares de
de passeios de busca entre espermatozoide e óvulo que não necessariamente vão virar um outro ser, tá? O processo vai acontecer a partir do momento que essa célula migra, tá? Essa junção de óvulo e espermatozoide, que ela migra dentro das trompas e que ela vai conseguir se aderir à parede do útero. A hora que ela vai se aderir à parede do útero, ela vai começar a ter a possibilidade de ser viável, tá? Certo? Em alguns outros casos raríssimos, quando você tem uma gravidez que ela é extra-uterina, né? Mas isso é raríssimo, mas normalmente a célula começa a desenvolver a partir do momento que ela nida, que ela gruda na parede do útero, tá? Fora isso, você ainda não tem uma viabilidade de vida, tá? Vamos lá, processos de sagração. Então, começa a falar a verdade, legal? Para de olhar para o jardim do outro, certo? Começa a viver aquilo que você literalmente entende que é bom, que é certo, que é justo, caminho de sagração, tá? Vou dar hoje para vocês só mais 2, porque comecei a live aí respondendo para um bando de gente que chegou no meio do caminho, certo? Tá? E que entende as coisas com um cabresto religioso aí no meio do caminho, tá? Certo? Não sou muito a favor de cabresto religioso, tá? Muito pelo contrário, tá? Acho que a religião tem que ser um caminho para você compreender Deus dentro da sua visão de mundo. Aliás, nisso é o caminho junto com o nosso atual sumo pontífice, certo? Que quer que a igreja acolha justamente as mães solteiras, aos descasados, aos divorciados, aquelas que cometeram aborto, a quem tem uma visão de gênero, de sexualidade diferente. Por quê? Porque ele entende que absolutamente todas as pessoas são filhas de Deus e que todo mundo tem que ter uma chance de ser acolhido e conseguir ter uma vida dentro do sagrado sem ter que ser julgado. Opa, então ele já está te dando a primeira porta, né? A primeira porta para você entrar no caminho da sagração é você parar de julgar, parar de você fortalecer o teu preconceito e apontar a diferença, apontar aquilo que você acha que é errado e começar a acolher. Acolhe, tá? Se você não entendeu assim e me ouviu, estou dizendo para você fazer isso com a mesma coisa, né? Sobre tudo aquilo que você aprende na tua vida. Acolhe. Primeiro você acolhe, tá? Aí você tem o direito de dizer assim, opa, ouvi, acho que é uma tremenda bobagem, mas espera aí que eu vou testar. Legal? Aí você testa. E se der certo, é válido para você. Se não der certo, não serve para você. Não é tudo que serve para você. Tá? Ah, não entendo assim. Se você não entende assim, pensa só uma coisinha aí. Nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana. Tá bom? Quantas vertentes tem dentro da Igreja Católica Apostólica Romana? Quantas correntes de pensamento você tem? Tá? Vai só pelas ordens, tá? Só pelas ordens religiosas. Marianos, beneditinos, franciscanos, jesuítas, quer mais não? Posso te dar mais pelo menos 50, tá? Vai pela diversidade de correntes protestantes e evangélicas que você tem. Vamos lá. Você pode ser protestante, você pode ser batista, você pode ser do Evangelho Quadrangular, você pode ser da Universal, inúmeras. Vê quantas correntes espíritas você tem. Você tem os kardecistas, você tem os espíritas de mesa branca, que juntam com religiões de identidade africana, você tem as religiões africanas, de origem africana, você tem... mas eu só tenho isso dentro dessas escolas. No mundo oriental você não tem. Está falando bobagem. Tá? Vê quantas correntes muçulmanas você tem. Vê quantas correntes judaicas você tem. Tá bom? Por quê? Porque são linhas de pensamento diferentes.
hábitos diferentes, comportamentos diferentes, aceitações diferentes. Por quê? Porque nós temos uma maneira de pensar diferente. Mas para isso a gente não precisa menosprezar os outros. A gente não precisa julgar e botar o problema na casa do vizinho. Legal? Então a minha é certa e a dos outros está errada. Não é assim que funciona, cara. Não é assim. Tá? Porque um dos princípios mais sagrados da vida, que é o mais óbvio, legal, é você entender do ponto de vista religioso e científico ao mesmo tempo. Acorda para a vida. Você não tem duas folhas iguais no universo. Você não tem duas aranhas iguais no universo. Você não tem duas formigas iguais. Ah, mas você tem parecidas. São parecidas. Tem uma grande parte do código genético parecido. Parecido, mas não é igual. Ah, mas se eu clonar, fica igual. O teu clone fica igual. O ciclo de vida fica igual? Não, não fica. Não fica, não fica. Opa, não adianta você discutir isso aí. Não fica. Tá? Você precisa estudar. Vai estudar. Para parar de falar bobagem. Ah, é um clone. O clone vai ser igualzinho. Não é. Porque o desenvolvimento da estrutura do clone não é o mesmo de um organismo normal. Não é. Tá? Ah, mas o DNA que eu inseri lá é esse DNA. É uma cópia desse DNA. Uma cópia desse DNA. Beleza, mas a manifestação desse DNA vai ser diferente. Que é para impedir justamente o homem de achar que ele vai ser o dono, que ele vai conseguir literalmente criar o DNA. Você não consegue. Você consegue no máximo reproduzir. Beleza? Mas você não consegue reproduzir as mesmas condições para absolutamente todo mundo. Por quê? Porque chega um determinado momento em que, pelas características do meio ambiente, das influências que você recebe, a divisão celular muda. Tá? O que influencia a divisão celular muda. As influências, os aspectos, temperatura, pressão, nutrição, vai mudando tudo e você vai ter manifestações diferentes. E aí, se você entender que tudo é diferente, que todos são diferentes, você vai entender que cada um vai ter escolhas diferentes em algum momento da vida. Tá? E que essas escolhas diferentes, olha só que coisinha linda, vão ter resultados diferentes. Falei que são escolhas boas ou que são ruins? Não. Não falei. Não falei porque nada diz isso pra mim. Legal? Eu posso ter um irmão gêmeo, legal? Eu quero ser palmeirense, ele quer ser santista. O que tem de errado nisso? Ah, mas eu acho errado. Você acha errado, ele acha certo. Entendeu? Que caminho da sagração é um caminho pessoal? Entendeu que o teu caminho de sagração é um caminho onde eu posso te ensinar várias técnicas que podem te ajudar a você literalmente ser absorver o teu caminho, instruções para você alcançar o teu caminho da sagração, mas ao mesmo tempo não tem um caminho que você diga assim, pô, isso aqui é 100% bom. Sinto dizer para vocês, eu tenho algum tempinho de estrada, não tem. Não tem, porque por mais que eu ame alguma coisa, legal? Não é todo dia que tudo bate, legal? Tá? Eu posso acordar com a minha mulher, que é a mulher mais maravilhosa do mundo, legal? A mulher que eu escolhi para minha vida, legal? E tem um dia que a conversa não vai. Não aconteceu nada de estranho, a conversa não vai. Tem um dia que a sintonia não bate, legal? Mas por que você está junto? Porque a média, né, ou a maior parte do tempo, a sintonia bate. Em alguns momentos específicos, a gente não sabe por quê, beleza? Tem um dia que a coisa não bate, tem um dia que o humor não tá legal, tem um dia que eu quero ficar mudo, não quero conversar com ninguém, tem um dia que ela tá mais preocupada, tem um dia que você tá doente. Ninguém contaminou ninguém, olha só, ninguém fez mal para ninguém, não deixou de ser sagrado, não deixou de ser bom. E é isso que a gente muitas vezes erra na maneira de construir o pensamento. Legal? Que a gente pensa em universo, em horizonte perfeito. O horizonte só vai ser perfeito, né, a partir do momento que você fizer
para o seu horizonte todas as permissões ou todos os ajustes necessários para que ele permaneça perfeito. É isso que você precisa entender, que é completamente diferente de um contexto onde as coisas não têm erro. Porque não tem um contexto onde as coisas não têm erro. Não tem, cara. Estou aqui andando na rua, feliz da vida, bem alimentado, né? Com a melhor roupa que eu tenho, perfumado, beleza. Estou com a minha mulher do lado. Passa um raio de uma bactéria, se apaixona por mim, beleza. Vai me dar febre, gripe, sarampo, sei lá o que ela vai me dar. Legal, tá? E por isso a vida deixou de ser boa? Entendeu? Tá? Eu vou macular a minha vida porque eu fiquei doente? Não vou. Vou passar por esse período, meu corpo vai fazer o ajuste e vai voltar a ser bom. Tá? Legal? E aí viu uma pergunta assim pra mim, opa, os pensamentos repetitivos vêm da onde? Então, todos os pensamentos que são repetitivos, a gente chama eles de pensamentos obsessivos, tá? Ou seja, é uma distorção da tua realidade, tá? Por que distorção da minha realidade? Porque no meu dia e na minha vida acontecem milhares, milhões de coisas, tá? E ao invés de eu prestar atenção no que está acontecendo e estipular mais ou menos como eu vou resolver os meus problemas, eu começo a dar para algumas coisas uma dimensão maior que a dimensão da vida toda. Então eu concentro os meus pensamentos, as minhas sensações num evento ou numa situação, e aí eu fico perpetuando dentro da minha cabeça essa situação, tá? Que é o que a gente chama de pensamento torturante, né? Pensamento repetitivo, não consigo sair dele. Não consigo sair dele porque eu não vejo alternativa, não consigo sair dele porque ele mexe com o meu emocional negativamente, né? Ou positivamente, aí eu só quero aquilo, só penso naquilo, tá? Porque ele é uma satisfação imediata de algum desejo meu, só que isso é um fator de desequilíbrio, vem de algum desequilíbrio. Tá? Por quê? Porque tudo tem uma proporção, até amor tem proporção. Legal? Não é porque eu amo a minha mulher, legal? Não é porque eu sou apaixonado por ela que eu posso passar 24 horas grudado do lado dela, legal? Sem fazer mais nada na minha vida, tá? Fisiologicamente é impossível. Tem uma hora que eu preciso ir no banheiro, eu preciso fazer xixi, eu preciso comer, eu preciso dormir, eu preciso tomar água, legal? Não posso, não tem como eu ficar, né? Submerso numa coisa, né? Introjetado em alguma coisa 24 horas por dia, tá? Então isso é um problema que a gente chama de obsessivo. Eu me ligo a alguma coisa e faço com que essa coisa seja maior do que todos os outros aspectos da minha vida. E aí vira obsessivo, normalmente vira problema, tá? O que a gente faz? Literalmente, para aquilo que é mais difícil de resolver, você para lá um tempinho e fica pensando em alternativas, né? Quais são as alternativas que eu tenho para resolver isso? Né? E vai traçando, mesma coisa que eu falei hoje durante a live toda. Experimenta uma, vê se você resolve, experimenta outra, vê se você resolve, tá? E aí você vai tentando e vai encontrar certamente solução para as coisas. Certo, crianças? Hoje, live difícil ir completamente numa direção diferente daquilo que eu gostaria que fosse, tá? Então, na próxima quarta-feira, certo? Nós vamos... Aliás, na próxima quarta-feira não, na próxima quinta-feira, porque na próxima semana eu vou fazer, porque a minha quarta-feira vai acabar tarde, adoidado, e eu não vou conseguir chegar para fazer a live. Então, na próxima quinta-feira, nesse mesmo canal, a gente vai falar sobre esses caminhos da sagração, especificamente. Não adianta você me xingar essa semana, beleza? Você reclamar, né? Você mandar recado mal criado para mim, porque não vou responder, já respondi nessa live de hoje aqui, tá? E na próxima semana a gente vai falar de caminhos da sagração. E na sexta-feira, agora, né, lá no Rodrigo Campos Pereira Oficial, nós vamos acabar de falar sobre aqueles 20 aspectos de solução emocional para a vida, tá? E aí o Ed, amanhã, começa a postar lá no outro canal da gente, que é o Teoria das Órbitas,
né, a estrutura dos salmos e a gente vai ver se comenta em cima, né, de cada salmo que a gente publicar. A gente ensina como fazer e como pensar sobre cada salmo, tá bom? Beijoca para vocês. Vejo vocês na próxima sexta-feira lá no Rodrigo Campos Pereira Oficial. Beijoca!